A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, início aí de tarde, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida, derramando do seu poder, da função e do seu sobrenatural. É muito bom nós estarmos agora trazendo a escola dominical para aprendermos um pouco mais do nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina para todos sempre. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, eu até esqueci de avisar a senhora, glória a Deus que a senhora entrou aí, né? Nós estamos aí na lição 3 do segundo trimestre, agora nesse mês de abril, né? Hoje nós vamos estar dando uma olhada nessa lição 3 e nós vamos falar da verdadeira adoração. O texto áureo diz assim: Deus é espírito, importa que os que o adorem, adorem espírito em verdade. João capítulo 4, versículo 24. A verdade prática diz assim: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Agora vamos também à leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 4, dos 5 ao 7, 9, 10 e também o capítulo 19, versículo 24. Amém? Diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos, aleluia, melhor dizendo, a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus e quem que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, aleluia, em espírito e em verdade. Amém? Deus tem procurado. Se tem procurado é porque está difícil encontrar, né, aquelas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocar na brecha aí, colocar a nossa vida no altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ir à introdução. A introdução vai dizer assim: o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma, aleluia, glórias a Deus, experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Amém? Glórias a Deus. O encontro em Samaria, em duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria. Em João capítulo 4, versículo 4, informado que era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia
em direção a Galileia, e para tal teria de atravessar por Samaria, apesar de entrar nessa cidade devido à tensão radical entre judeus e samaritanos. Havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. No versículos 6 e 7, durante a conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém. Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Mas eu quero voltar ao texto aqui que ele está enunciando. Eu quero dizer que era necessário passar por Samaria. Eu quero dizer a você que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, Ele tem marcado um encontro contigo, assim conforme Ele marcou um encontro com a mulher samaritana. Só ela não sabia, mas Deus sabia da necessidade dela, como Deus tem sabido, né? E Ele sabe da sua necessidade. Então, é importante que nós deixamos com que o Espírito Santo de Deus venha agir nos nossos corações, nas nossas vidas, e Ele sabe o que nós precisamos de melhor. Então, se vós hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, mas crede em Deus e deixe com que Ele trabalhe, deixe com que Ele faça a obra na sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sabia da necessidade daquela mulher, o quanto ela precisava de socorro. E Ele sabe também da tua necessidade, e Ele é o teu socorro, a tua fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. Então, busca o Senhor enquanto pode achar, enquanto Ele está perto. Amém? Vamos ao próximo tópico: a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta, aleluia, ao pedido de Jesus, ela inclinou, aleluia, ou melhor dizendo, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que ele lhe propôs uma água que se tornara nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. No versículo 14, o que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana é um tipo de água capaz de transformar toda a existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus, e por isso devemos aproveitar cada oportunidade e partilhar essa água da vida. Então, assim como nós aqui no início falamos, né, que Jesus, ele achava necessário passar por Samaria por causa dessa mulher. E agora Jesus, ele inicia um diálogo, ele pede à mulher água para beber. Mas ele não está com sede, sabe que é a mulher que necessita de água para beber. Ela foi buscar a água que mata a sede natural do seu dia a dia. Mas o que Jesus tinha a oferecer para aquela mulher e para cada um de nós é a água da vida eterna. Ele mata a nossa sede eternamente. Ele trabalha com a nossa sede espiritual. Então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a solução para todos os nossos problemas espirituais está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: a água que eu lhe der fará dentro de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. E Deus quer fazer na tua vida hoje essa fonte que jorra para a vida eterna, essa fonte que transborda e mata a sede também daqueles que estão à sua volta. Então, Jesus é este
ressurreto, e nesse domingo de Páscoa, ele vem para matar a sua sede espiritual. Ele vem para te tirar da escravidão do pecado. Ele vem para te libertar e dar vida e vida em abundância. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. O lugar de adoração, aleluia, a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Samaria ou se no Monte Gerizim. Neste diálogo, a mulher samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta da sua indagação, nosso Senhor revela uma forma, aleluia, de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito, aleluia, ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Também em contrapartida, eu quero dizer que quando nós adoramos, nós não podemos adorar aquilo que é palpável, aquilo que se toca. No livro de João, capítulo 3, Jesus ensina uma lição valiosa também a Nicodemos. Ele diz que o Espírito, ele vai onde ele quer, o vento sopra onde ele quer. Assim é o Espírito, ele também vai e está onde ele quer. Então, quando nós adoramos ao Pai, nós adoramos em espírito, em verdade. E essa adoração ao Pai não tem ídolos, não tem nada palpável. Nós ouvimos o apóstolo Paulo ele chegar em um local, e esse local onde ele estava no Areópago. E ali no Areópago tinha vários locais e vários altares, e aqueles altares tinham muitos deuses, mas tinha um local que o altar não tinha Deus nenhum, e ali estava escrito ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo ele diz assim: é esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, e que aqui não tem nenhuma imagem dele, apenas um local designado a ele. É esse Deus que eu adoro, esse Deus que é Espírito, esse Deus que é verdade, é esse Deus que nós adoramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que faz todas as coisas por nós. Então não há objeto de adoração. Nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, auxílio bibliológico. O contexto histórico entre os samaritanos e judeus. Depois que o Reino do Norte, com sua capital em Samaria, foi derrotado pelos assírios, muitos judeus foram deportados para a Babilônia. Estrangeiros foram levados para colonizar a Israel e ajudar a manter a paz. O casamento misto entre estrangeiros e judeus renascentes resultou em um povo mestiço que estabeleceu no Reino do Sul e era considerado impuro na opinião dos judeus, eticamente, aleluia, puros. Estes odiavam os samaritanos, porque sentiam que seus compatriotas haviam traído seu povo e sua nação por meio de tais casamentos. Os samaritanos haviam instruído um centro alternativo para adoração no Monte Gerizim, no capítulo 4, 20, para concorrer com o templo em Jerusalém. Mas aquele que havia sido destruído há 150 anos, face tantos conflitos,
Os judeus faziam o possível para evitar viajar pelo território de Samaria, mas Jesus não tinha razões para viver segundo essas restrições culturais. A rota por Samaria era curta e foi a que ele tomou. A fonte de Jacó ficava na terra que originalmente pertenceu a Jacó. Gênesis capítulo 33, versículo 18 e também versículo 19. Não havia nela nascente, era um reservatório e recebia a água da chuva e do orvalho. Recolhendo-as ao fundo, a fonte era quase sempre localizada fora da cidade, ao longo da estrada principal. 2 vezes por dia, de manhã e ao anoitecer, as mulheres iam retirar aquela água. Aí, aquela mulher samaritana, no entanto, foi ao meio-dia, provavelmente para evitar reencontrar com as outras mulheres que ali também iam buscar água. E também para evitar que as outras condenassem da sua reputação. Jesus, aleluia, levou aquela mulher a uma extraordinária mensagem sobre a fonte, a água pura que podia saciar a sede espiritual dela para sempre. É assim que Jesus, ele quer saciar a nossa sede nesse dia de hoje, em nome de Jesus, amém? Ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. A adoração, ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede. Jesus referia-se a uma vivência espiritual de que daria, aleluia, no interior, aleluia, de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar, aleluia, para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas presente em todos os lugares onde existe adoradores sinceros, mais do que uma adoração formal e ritualística. A autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Jesus é a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, João capítulo 4, 20 e 21, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína. João capítulo 4, versículo 21. É pertinente ilustrar essa revelação ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após a sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos, embora o local físico do Calvário e do sepulcro vazio possa não ter grande significado por si mesmo. A lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importa o lugar de onde se encontrem. Sempre que participamos da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 25, 15, 3 e 4. Amém? Auxílio bibliológico. A verdadeira adoração. A mulher levantou uma questão teológica popular entre os judeus e samaritanos. Qual é o lugar, aleluia, correto à adoração?
Mas tal pergunta era uma cortina de fumaça. Quem tinha a finalidade de manter Jesus longe da mais profunda necessidade dela? Jesus conduziu a conversa a um ponto mais, aleluia, muito mais importante. O lugar da adoração não é tão importante quanto a atitude dos adoradores. A expressão Deus é Espírito mostra que Ele é um ser físico, limitado a tempo e espaço. Ela está presente em todos os lugares, aleluia, e pode ser adorado em qualquer local, em qualquer tempo. O mais importante não é onde adoramos, mas como adoramos o Senhor. A sua adoração é genuína e verdadeira? Você tem a ajuda do Espírito Santo? Como o Espírito nos ajuda a adorar? Ele ora por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ensina-nos as palavras de Cristo. Capítulo 14, versículo 26. E garante-nos que somos amados. Romanos 5:5. Assim, nós precisamos buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica, existe uma expressão chamada is-ata'ah ou ata'avá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente ou referente à admiração e respeito, característica de adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: letreia e proskuneo. A palavra letreia refere-se à submissão de quem serve a outrem. Por sua vez, proskuneo significa adorar, ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo. João capítulo 4, versículo 20 ao 24. Em português, a palavra adoração implica em atribuir um mérito ou valor a alguém. Aleluia, em suma, adorar a Deus significa essencialmente conhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele fez e por tudo que ele faz. A adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar no Novo Testamento remete originalmente à nação, ou melhor dizendo, a noção de beijar, associado a um ato de se dobrar de joelhos e prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado. Lucas capítulo 7, versículo 37 e 38. E nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e é também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é o ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrei e me apresentarei ante
a tua face, a face de Deus. A gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências das pessoas. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite o crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo e reconhecendo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nesse estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é, em Jesus, a verdadeira adoração surge com um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Revisando o conteúdo, quais são as doutrinas principais, ou melhor dizendo, quais são as duas principais lições que Jesus nos ensinou durante a sua conversa com a mulher samaritana? Toda pessoa necessita de Deus. O autêntico culto de adoração a Deus não se limita a um lugar específico. 2. O que constitui o verdadeiro culto de adoração a Deus, que atende às necessidades humanas? O verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai, em espírito e em verdade. Versículos 23 e 24. Quais são os elementos essenciais da verdadeira adoração? Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que Ele é e faz. Em resumo, o que implica adorar a Deus? Implica reconhecer a própria inferioridade e a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. De que forma podemos definir a adoração como um ato de serviço dedicado a Deus? O serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, por essa aula dominical. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Abençoa, Senhor Deus, a minha diaconisa Darcília, Pai, esteja, Senhor Deus, dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Ensina-nos, ó Deus, a cada um de nós, ó Pai, que, aleluia, temos ouvido, Pai, as suas instruções, ó Pai, pela aula dominical, Senhor Deus, nessa manhã. Que o Senhor venha, Senhor Deus, guardar essa palavra, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Nos ajuda, Senhor, dia após dia. Nos dê, Senhor, uma Páscoa maravilhosa. Que nós possamos, ó Pai, através dessa Páscoa, ressuscitar contigo, ó Pai, em todos os momentos de nossas vidas, ó Pai, nos mínimos detalhes. Que o Espírito Santo do Senhor esteja operando de uma forma, Pai, extraordinária, sobrenatural sobre a vida de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica e o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Deus esteja abençoando a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus. Abração aí, minha diaconisa Darcília. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Em nome de Jesus. Também guarde a toda a sua família. Feliz Páscoa para todos. Fica na paz.